Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Hoje eu quero trazer aqui para o canal um livro que é realmente de tirar o fôlego, Por Quem Cristo Morreu, de David Allen. Tá? Uma análise crítica sobre a extensão da expiação, publicado pela editora Carisma, tá bom? Pela editora Carisma. Eu quero agradecer o envio desse material da editora Carisma, né? Na pessoa do pastor Renato, que nos concedeu este material para estar apresentando aqui para os irmãos. Deus abençoe e que faça prosperar aí a editora, que é uma fonte de motivação e de grande ajuda no segmento arminiano, continuista e pentecostal. Ok? Deus abençoe a vida da editora. Tá? E eu quero trazer aqui esse material para que a gente possa analisar um pouco mais de perto. Acredito que o vídeo vai ser um pouco extenso, mas vai ser bem produtivo, porque esse material tem recursos assim absurdos realmente no seu conteúdo, né? Estava analisando esse material hoje e ontem, e o fator histórico e teológico desse material é realmente assim impressionante. É impressionante realmente, tá? Então ele é de capa dura, né? Uma capa muito bonita, né? Chama bastante atenção. Aqui é a lombar dele, tá? Por Quem Cristo Morreu. E aqui atrás nós vamos ler um pouquinho, né? Para ver aqui o que esse material vai trazer para a gente. Vou dar um zoom aqui para a gente ler. Então, vamos ler aqui. Este tomo de David Allen é uma realização tremenda. Allen nos ofereceu um tesouro escondido de informações sobre a doutrina da extensão da expiação, traçando-a em detalhes e promovendo uma interação incisiva com argumentos exegéticos, teológicos, a favor e contra a expiação limitada, que foram expostas, especialmente desde a Reforma e por autores calvinistas. Este é agora o livro a ser respondido e o lugar para recorrer como apoio à expiação ilimitada e refutação da expiação limitada. É uma obra que, olha, os irmãos vão ver e vão perceber aqui a grandeza, o tamanho, a riqueza e a forma teológica expositiva das Escrituras, que trazem aquilo que é realmente verdadeiro dentro da palavra de Deus, sobre uma expiação ilimitada, conforme a análise aqui dos textos bíblicos. Aqui, mais algumas considerações. Tá? Os irmãos podem pausar o vídeo e estar lendo, tá certo? Vamos aqui ao índice, né, deste material, para que os irmãos vejam a grandeza, a riqueza desse material aqui. Aqui é a folha de rosto, né, Por Quem Cristo Morreu. Novamente outra folha de rosto, primeira edição, editora Carisma, vindo forte no segmento do arminianismo. Aqui é a ficha catalográfica. Tá? Aqui é o sumário. Olha, irmãos, o sumário é muito grande. Então eu vou falar sobre os tópicos e os subtópicos eu vou passar no vídeo aqui, né, dando zoom, para que os irmãos possam estar lendo a quantidade de teólogos, pais da igreja, reformadores, etc., tal, que vão tratar sobre o assunto e a organização do material, tá certo? Porque foi muito bem organizado, o material desse daqui foi muito bem feito, tá? Então você tem os autores, o tempo, né, de vivência desses autores e as páginas muito bem colocadas, então você consegue ir direto na página que você quer, né? Então, ou seja, se você não vai fazer uma leitura corrida do material, né, de capa a capa, mas você vai usar como fonte de pesquisa, é só você vir no índice. Vou dar só um zoom aqui para os irmãos poderem ver. Você vem aqui no índice, vê o nome de quem você quer estar pesquisando ou lendo. Então ele já vai te dar aqui o ano e a página, ok?
Então veja que foi muito bem organizado, tá? Então aqui, ó, vai vir o prefácio, que é o sumário, né? Vai vir o prefácio, uma introdução, e aí já começa a parte 1. A extensão da expiação na história da igreja. A extensão da expiação nas igrejas primitivas e medieval. Igreja primitiva. Aqui a lista, né, da igreja, né, dos teólogos, dos pais da igreja primitiva, tá? Aqui é o período medieval. Os irmãos podem estar pausando o vídeo para ver a relação e as páginas aonde se encontra, tá certo? Aqui a gente vai para a extensão da expiação no período da Reforma, os primeiros reformadores. Aqui está os nomes e as páginas. A análise contemporânea do pensamento de Calvino sobre a extensão da expiação. Aqui também tem os teólogos, né, que trabalharam sobre essa questão e as páginas. Muitas pessoas vão se surpreender com o que Calvino defendia, né, sobre a questão da expiação, né? Muito interessante essa parte aqui. Nós vamos ver algumas coisas referente a isso. Os primeiros reformadores ingleses, tá? Olha aqui, todos eles e as páginas. A conclusão, virando aqui, nós vamos ter a extensão da expiação no período pós-reforma, né? Já com Armínio e o Sínodo de Dort. Diversos teólogos do século 17, né? Tá aqui os teólogos, aqui as páginas, a conclusão. Depois nós vamos aqui para anglicanos, puritanos e Westminster, né? Toda a relação deles, tá bom? E as páginas também, os irmãos podem estar pausando o vídeo e estar vendo, porque é muita coisa realmente. A extensão da expiação no período moderno, tá bom? No século XVIII, nome dos teólogos e as páginas. Veja que é muito bem organizado. Tudo isso são autorias, né? Passagens que eles escreveram de teologia. Você vai encontrar aqui o que eles defendiam, como eles entendiam, além de um comentário teológico sobre estas passagens, o entendimento deles sobre isso. Então, olha a grandeza do material realmente, né? O cunho histórico é impressionante dessa obra. Realmente, assim, é um lugar que, se alguém falar, fulano, um exemplo, né? Determinado teólogo defendia isso ou aquilo. Você vem aqui nesse índice, procura o nome do teólogo, né, que se trate da questão da expiação, e você vai ter escritos dessas pessoas falando sobre a questão da expiação, e você pode ir lá conferir na íntegra o que o autor ou aquele teólogo defendia, né? Olha a grandeza disso. No século XIX, então tem aqui, né, os reformadores, né, e os teólogos daquele período, e a página também, ok? Olha o tanto de... Acho que o vídeo vai ser só para mostrar eles, tá? Tá aqui, os teólogos arminianos, tá? Vai colocar aqui, do século XIX. Está aqui do século XIX, né? Teólogos arminianos, né? Só discordo aqui do Charles Finney, né? Charles Finney, na minha opinião, não é arminiano, apesar dele não concordar com a questão calvinista, mas ele está incluso aqui, ok? O autor entende que ele seja. A gente vai ter aqui o século XX, né? Aí está aqui os teólogos, né? Pastores, enfim, os teólogos que discorrem sobre o assunto. A página onde eles discorrem, veja que é muito bem organizado, né? Achei bem legal, porque rapidão você vai lá e já consegue achar o que você deseja. Aqui tem teólogos arminianos do século XX, né? Tá aqui o nome deles, as páginas, tudo certinho. Teólogos luteranos representativos e a extensão da expiação, também tá aqui, do século XXI. Olha o tamanho da lista, né? Aí tem a parte 2, a extensão da expiação na tradição batista, né? A extensão da expiação entre os batistas, ingleses gerais e particulares, batistas gerais, batistas particulares,
hipercalvinista entre os batistas particulares na Inglaterra. Então você tem o nome deles, os escritos dele, as páginas, né, que estão aqui. Aí a gente continua. A extensão da expiação entre os batistas norte-americanos do século XVIII, né, até o século XXI. Então você tem toda a lista aqui deles, o que eles escreveram, o que eles pensam, né, a respeito disso. A extensão da expiação e os batistas do sul, cara, é muita coisa. Olha aqui, ó, o nome deles aqui, as páginas que vai estar mostrando as questões que eles escreveram, né, sobre o assunto, né? Aí aqui, a compreensão equivocada do calvinismo arimaldino e moderado, vai trazer aqui. Depois, parte 3, a extensão da expiação, uma análise crítica. E aí, ele vai trazer aqui toda a questão da análise crítica, referente aos assuntos que vai ser trabalhado, também muito bem organizado, tem as páginas aqui também. Então você pode ver o assunto que ele vai tratar e ir direto na página. Depois aqui a gente vem 9, a expiação ilimitada e sua importância, né, que vai ser uma defesa, uma explicação da expiação ilimitada e por que ela é importante, né? Então veja, ó, o amor de Deus e a extensão da expiação, a lógica e a extensão da expiação, o evangelismo, missões, né, e a extensão da expiação. Muito legal. E aqui começa alguns agradecimentos e tudo mais. E aqui começa o livro, ok? Aqui começa o livro. A letra é uma letra média para pequena, então é muito conteúdo. Ele tem um total de, vamos ver aqui, ele tem um total de 900, vou colocar aqui um zoom, 959 páginas. Agora você imagina, hein? Tem coisa aqui para ler ou não? Tem muita coisa aqui para estar lendo, né? Agora eu quero aqui trabalhar com os irmãos alguns textos que ele vai trazer escritos que eu entendo que seja pertinente para este material e para que vocês vejam por si só como esse material ele é rico nessas informações, tá bom? A parte histórica e teológica dele é de extrema grandeza realmente. Bora para eles. Então, vamos lá. Por exemplo, olha que interessante. Vou dar um zoom aqui e nós vamos aqui para João Calvino, né? Então aqui está João Calvino, né? O ano, nascimento dele até a morte, tá bom? E aqui vai trazer algumas questões. E aí eu quero trazer aqui, para que os irmãos vejam, o seguinte, né? Ele vai dizer assim, ó. O primeiro lugar para começar com as declarações que Calvino fez explicitamente ou implicitamente sobre a extensão da expiação, as seguintes citações aparecem em uma ampla variedade dos escritos de Calvino, incluindo suas institutas, comentários, sermões, tratados e cartas. Beleza? Então ele vai começar aqui, ó. Expiar os pecados significa libertar aqueles que pecaram da sua culpa por meio da satisfação deles. Ele diz muitos significados, todos como em Romanos 5,15. É claro que nem todos desfrutam da morte de Cristo, mas isso acontece porque a incredulidade os impede. Essa questão não é tratada aqui, porque o apóstolo não está discutindo como poucos ou quantos se beneficiariam da morte de Cristo, mas significa que ele morreu por outros, não por si mesmo. Ele, portanto, contrasta muitos com o único, tá? Aqui embaixo são as referências bibliográficas da onde é retirado essas citações, tá bom? Então, aqui ele vai dizer assim, ó. Paulo torna a graça comum a todos os homens, não porque ela, de fato, se estende a todos, mas porque é oferecida a todos. Embora Cristo tenha
Vamos abrir aqui, vamos ver, né? Aqui. Embora Cristo tenha sofrido pelos pecados do mundo e seja oferecido por meio da bondade de Deus sem distinção a todos os homens, contudo, nem todos o recebem. Aqui está a referência de onde foi tirado, ok? Aí ele continua. Essa declaração sobre Romanos 5,18 é relevante por várias razões. Observe que Calvino disse que a graça é comum a todos os homens, não porque ela se estenda a todos, no sentido da aplicação, mas porque ela é oferecida a todos. Note quem está fazendo a oferta, o próprio Deus. Se Cristo é dito que ele é oferecido a todos pela bondade de Deus, Calvino afirmou que Cristo sofreu pelos pecados do mundo. Não é possível aqui ler os eleitos na palavra mundo. A oferta de Deus, do Cristo para o mundo, sem distinção, é baseada no fato de que Jesus sofreu pelos pecados do mundo, embora Cristo morresse por todos e seja oferecido a todos, contudo, nem todos o recebem. Conforme Calvino, essa é uma afirmação evidente do conceito do teólogo de que Cristo morreu pelos pecados de todos, mas somente aqueles que creem recebem seu benefício da sua morte. Olha que interessante, né? Ou seja, tá bem um conceito aqui arminiano, né? Bem um conceito arminiano. Mas isso é bom, por quê? Porque nós temos escritos, né? Escritos de calvinistas, por exemplo, que não tem como fugir do texto bíblico quando é exposto de forma expositiva, né? Isso são documentos. Isso daqui é muito legal, tá? Então, ele vai trazer aqui citações adicionais de Calvino e inclui o seguinte: tal é também o significado do termo mundo, que ele havia usado antes, pois embora não haja nada no mundo que mereça o favor de Deus, ele, no entanto, demonstra que é favorável ao mundo inteiro quando ele chama todos, sem exceção, à fé em Cristo, que é, de fato, uma entrada para a vida. Tá aqui, ó, 251. Aí nós vamos aqui embaixo. Está neste comentário aqui, tá bom? Onde Calvino fala isso, tá? Então, veja que são citações do próprio reformador, ok? Agora, eu quero aqui trazer algo que eu vi aqui que eu achei assim muito, muito legal. Deixa eu achar aqui, ó. Olha que top esse daqui, ó. E quando ele diz o pecado do mundo, estende seu favor indiscriminadamente a toda a raça humana, para que os judeus não pudessem pensar que ele foi enviado para eles somente. Isso aqui é um comentário de João Calvino. Olha que interessante. A palavra mundo não está restrito a eleitos, porque senão os próprios judeus iriam entender que era só para eles. Mas não foi esse o conceito. Isso está aqui na 267. Olha aqui, 267. Está aqui neste comentário aqui de João Calvino. Tá? Você vai encontrar esta citação aqui. Olha que coisa forte, né? Isso é interessante, porque são documentos, né? São documentos que mostram como era entendido a questão da expiação, né? A potencialidade da expiação. Agora, vamos para outros textos. Eu quero trazer aqui ele vai falar sobre o R.C. Sproul, né? Um teólogo aí bem conceituado de nível monergista. Então ele vai dizer assim, ó, Sproul foi um teólogo, filósofo e autor e pastor presbiteriano americano. Fundou e atuou como presidente, aqui é o ministério, né? E organizador do programa da rádio, né? Onde ele atuava lá, renovando sua mente.
Ele foi um enérgico proponente da expiação limitada, tá bom? E fez declarações imprudentes sobre o tema. Em uma de suas conferências, quando perguntado como chamaria alguém que se identificasse como um calvinista de 4 pontos, respondeu como um arminiano. Está aqui, 1543 é a fonte. Então, quando a gente vem aqui na parte bibliográfica, nós vamos ter aqui, ó, a referência para quem quiser estar procurando. Então, ou seja, para o Sproul, se algum monergista fosse um calvinista, né, fosse defensor da expiação ilimitada, para ele, apesar deles defenderem que a eleição é por um decreto e não pela presciência, ele seria considerado um arminiano. Olha que interessante, né? Então, para vocês verem aí como essa questão da expiação é muito objetiva. E assim, é aquilo que eu falei, é muita citação e fontes teológicas, né? Então nós temos aqui muitas fontes, além de a gente perceber aqui uma teologia, comentários teológicos do próprio autor, quando é referente a algumas citações, né? Ou as citações nesse conceito aqui. Agora, olha que interessante sobre Riley, né? Vou até fazer aqui um zoom. É um monergista também. E olha o que ele vai falar aqui, comentando sobre João 1,29. Riley escreve: Cristo é um salvador para toda a humanidade. Ele não sofreu por umas poucas pessoas, mas por toda a humanidade. O que Cristo removeu, expiou na cruz, não foi o pecado de certas pessoas apenas, mas a massa inteira acumulada de pecados de todos os filhos de Adão. Eu defendo tão coerentemente quanto qualquer um que a morte de Cristo não é benéfica a ninguém, exceto aos eleitos que creem em seu nome. Mas eu ouso não limitar, olha isso, eu ouso não limitar e reduzir estas expressões como essa diante de nós. Não ouso dizer que nenhuma expiação foi realizada, em algum sentido, exceto pelos eleitos. Creio que é possível ser mais sistemático do que a Bíblia em nossas declarações. Olha, isso é forte, hein? Não ouso confinar a intenção da redenção aos santos apenas. Cristo é para todo homem. Repudio a ideia da salvação universal como uma heresia perigosa e totalmente contrária às Escrituras. Mas os perdidos não se provarão perdidos porque Cristo nada fez por eles. Ele expiou seus pecados, ele carregou suas transgressões, ele proveu o pagamento, mas eles alegariam não ter nenhum interesse nisso. A expiação foi realizada pelo mundo todo, embora seja aplicada e desfrutada por ninguém, exceto os crentes. Olha essa declaração de um monergista sobre a questão da expiação, né? Então, ou seja, ele crê numa expiação ilimitada, ok? Agora, vamos ver outra citação aqui de um outro monergista sobre esse assunto. Agora eu quero trazer aqui para os irmãos, para encerrar a discussão aqui. Tem muitas citações, por exemplo, de teólogos arminianos, né? Mas o arminianismo a gente sabe que defende e sempre defendeu a expiação ilimitada. Aqui eu estou mostrando teólogos que são de cunho monergistas, mas que defendem a expiação ilimitada, e eles vão trazendo aqui os porquê. E isso, cara, isso é sem preço, né? Não tem preço para isso. Que apesar de discordar se é segundo a presciência a eleição ou decretos,
no âmbito da expiação, eles não fogem e não vão distorcer os textos bíblicos, né? Agora, olha o que Schaeffer ele vai falar sobre essa questão da expiação ilimitada. Então, ele vai dizer assim, ó, Schaeffer, fundador e primeiro presidente do Seminário Teológico de Dallas, afirmou a expiação ilimitada. A declaração doutrinária do Seminário Teológico de Dallas claramente afirma a expiação ilimitada em uma parte do artigo 6. Aí ele vai trazer aqui o artigo. Cremos que no amor infinito pelos perdidos e voluntariamente acatou a vontade de seu Pai. Tornou-se cordeiro sacrificial divinamente provido e removeu o pecado do mundo. Portanto, os julgamentos santos contra o pecado que a justiça de Deus deve impor, sua morte foi, portanto, substitutiva no sentido mais absoluto. O justo pelos injustos. E por sua morte, ele se tornou o salvador dos perdidos. João 1:29, e aqui vem. Aí, ele vai trazer aqui algo que é simplesmente sensacional. Então ele vai dizer assim, ó, Schaeffer indicou que o tema da expiação de Cristo na cruz é uma coisa enquanto afirma que a expiação de pecado é equivalente à salvação de alguém por quem Jesus morreu, é outra muito diferente. Ele considerou antibíblico e deturpador implicar que não há distinção entre expiação e sua aplicação. Tá aqui, ó, a referência. Então, ou seja, se não fizer essa distinção, para Schaeffer, é antibíblico. Olha isso. E aqui ele vai arrematar. Como muitos calvinistas antes deles, Schaeffer ressaltou. Olha isso. Os homens não podem rejeitar o que sequer existe. E se Cristo não morreu pelos não eleitos, eles não podem ser condenados por incredulidade. João 3,18. Rapaz, isso aqui é muito forte. Ambas a salvação e condenação são condicionadas sobre a reação do indivíduo. E uma é a mesma coisa, a saber, a graça salvadora de Deus, tornada possível por meio da morte de Cristo. Olha isso. Rapaz, o cara tá quase um arminiano, hein? Agora olha aqui, ó. Olha aqui, olha, isso daqui é forte, hein? Schaeffer argumentou que as pessoas não podem ser condenadas por incredulidade se Cristo não morreu pelos pecados dela. Ou seja, como é que você vai condenar alguém se você não morreu por ela? Como é que você condena alguém que rejeitou o seu sacrifício que você nunca fez por eles? Isso é uma lógica, né? Então veja que ele entende essa questão, mesmo sendo monergista. Todos concordam que o julgamento divino é adiado devido à expiação, uma expiação com valor universal. Portanto, é um passo insignificante da posição da expiação limitada para a expiação universal. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu, isso aqui é arrebentar mesmo, né? Ele habilmente notou a distinção entre o grupo de palavras que inclui redenção, reconciliação, propiciação e o grupo de palavras que inclui perdão, regeneração, justificação e santificação. E aí ele arremata falando aqui, trazendo mais assuntos, né, escritos da teologia sistemática e dos temas aqui de Schaeffer sobre o assunto. Então veja a grandeza desse material aqui. Veja a riqueza desse material, que é impossível a gente não ver a riqueza desse material em cunho teológico, explicativo e também histórico, né? Porque ele vai trazer aí tudo que está permeando essa questão da expiação, obviamente a expiação, mas com todos estes teólogos aqui. Existe aqui a ala, onde ele vai trazer os escritos dos teólogos que apoiam a expiação limitada e a interpretação deles
sobre essa questão, tá? Mas eu quis mostrar aqui alguns teólogos calvinistas, como por exemplo João Calvino, né? Hurley e Schaeffer, né? Sobre as suas posições sobre a questão da expiação, quando comentados de forma expositiva e não apenas de forma teológica, porque às vezes a forma teológica sobrepõe o que o texto está dizendo, mas em uma análise expositiva sobre o texto não tem para onde fugir, e se fugir perceptivelmente, né, de uma forma perspectiva e de uma percepção, a gente entende claramente e vê ali que a explicação está em desacordo com o que o texto bíblico está falando, tá certo? Então tá aqui, uma obra singular, extraordinária, sensacional. Essa daqui é para ficar grudado na caminha do travesseiro ali, qualquer coisinha você já pega e pum, né? Para você abrir e ver o que realmente esses autores, que sempre são citados, o que eles pensavam realmente da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo e sua aplicação, ok? Então este é um material aqui que veio para arrebentar realmente o cenário nacional e trazer uma visão teológica, bíblica, consideravelmente formidável para a expiação de Cristo e uma refutação sobre a expiação limitada que vai contra aí os textos bíblicos sagrados. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o próximo vídeo.